Já está lá ao vivo. Bom. Olá a todos e a todas. Boa noite. Temos dia de hoje a satisfação em realizar mais uma live, né, pela programação do nosso projeto de extensão, municipalização do meio ambiente, a implementação da gestão ambiental local por meio da capacitação de gestores públicos e da sociedade civil nos municípios paraibanos. Esse é um projeto que foi aprovado no edital UFPB no seu município, 2020, e que é desenvolvido pelo Laboratório de Planejamento e Gestão Ambiental do Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa, contando aí com profissionais e alunos dos cursos da área de Geografia, Engenharia Ambiental e Turismo. Bom, para essa segunda live, né, fizemos a primeira no mês de agosto, no dia 31 de agosto, e para essa segunda live temos a satisfação e a honra de receber a secretária Andréa Struchel, que é a atual secretária do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas e São Paulo, né? Então, desde já, assim, queremos, em nome de toda a equipe, secretária, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Enfim, vamos ter, assim, com certeza, uma noite, uma live com muitos conhecimentos teóricos e práticos, né, da sua vivência na Secretaria de Meio Ambiente de Campinas, tenho certeza disso. Acompanhando também a nossa live, como debatedor, teremos aqui a presença do geógrafo André Trigueiro, né, que muito nos honra também, né, André? Então, o André é geógrafo, está prestes a concluir seu mestrado em geografia, e atualmente é conselheiro, também está envolvido no nosso projeto, é integrante da equipe do projeto, e atualmente é conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, o CREA Paraíba, no Conselho Municipal do Meio Ambiente de João Pessoa, tá? Então, também a gente agradece a presença de André para que a gente possa debater com a secretária Andréa na noite de hoje. Bom, rapidamente, para não tomar muito tempo, eu vou fazer uma rápida apresentação da secretária Andréa. Então, ela é graduada em Direito, né, especialista em Direitos Difusos e Coletivos e Direito Processual, e mestre em Urbanismo, tá? Temos, assim, um destaque a fazer com relação aos dois livros, né, que ela publicou, que inclusive estão aí na descrição do vídeo, tá? Tanto os nomes, enfim, ano de publicação, como também o link para quem quiser adquirir o livro, tá? Então, o primeiro deles é o Licenciamento Ambiental Municipal, que foi lançado em 2016 pela editora Oficina de Textos, né? Que faz parte da bibliografia, secretária, do nosso projeto, né? E também o livro Gestão Ambiental para Cidades Sustentáveis, que foi organizado juntamente com o Rogério Menezes, que eu acompanho, né, as lives da ANAMA, tudo, e sei que o Rogério foi também secretário já de Meio Ambiente de Campinas, enfim, já esteve à frente da ANAMA Nacional, enfim, e é um livro também muito bom. Todos os dois livros, assim, eu recomendo, a gente recomenda demais, inclusive nós trabalhamos no nosso projeto que tínhamos discussão, né, de artigos e de capítulos de livro, inclusive com o capítulo que tem aqui de municipalização do licenciamento ambiental, e com certeza enriqueceu bastante os conhecimentos, principalmente, né, não só dos profissionais que estão na equipe do projeto, mas também dos discentes. Nós temos 3 discentes que fazem parte do nosso projeto, tá? Então, como eu já falei também, o link desse outro livro também se encontra disponível aí na descrição do vídeo. Bom, mas ela vai ter também tempo para falar bastante sobre os livros, né? Vamos ter um momento para essa nossa discussão, mas eu queria já iniciar, né, fazer o pedido inicial para a gente ouvir a secretária Andréa, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, para falar sobre a municipalização do meio ambiente, né, um panorama, de certa forma, geral, mas com enfoque prático, né, da vivência dela, enfim, de tudo aquilo que vem acontecendo à frente da Secretaria, para encurtar, né, a Secretaria de Meio Ambiente de Campinas, né, que tem aí o Verde e o Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, com certeza, eu tenho certeza que nós vamos ter aí uma noite de muitos conhecimentos. Então, secretária, a palavra é toda sua, e a gente volta ao final, juntamente com o André, eu e o André, para a gente também aí debater com a senhora.
Bom, Henrique e André, é uma satisfação estar aqui na Universidade Federal da Paraíba, campus de João Pessoa, né, no Departamento de Geociências, e numa live extremamente importante para nós que somos municipalistas aqui, coordenado pelo Laboratório, né, de Planejamento e Gestão Ambiental. Eu tive a satisfação de ser antecedida, né, pelo Valber, também um colega da NAMA, quer dizer, então, vejo que a agenda das cidades, as agendas, né, das questões locais faz parte aí do estudo, né, de vocês, fico muito contente, fico extremamente honrada de 2 livros, no qual eu pude, um escrever solo, né, e o outro com vários colegas, né, vários capítulos, e coordenar pelo então presidente da NAMA, o Rogério Menezes, né, no qual eu faço aqui uma citação também muito honrosa e respeitosa, né, por todo o trabalho dele junto à NAMA. Então é uma honra, uma satisfação saber que os 2 livros fazem parte das indicações bibliográficas de vocês, que bom, né, então vamos fazer bastante troca. Eu me inspirei nessas 2 obras para compartilhar um pouco, né, desse conhecimento com vocês, até porque os livros são extremamente práticos, né, eles não são só acadêmicos, eles retratam realidades locais em várias acepções, aqui o objeto específico é licenciamento ambiental, e vamos lá então para o nosso bate-papo, né, sobre essa ferramenta importantíssima de controle. Então vou abordar a municipalização do meio ambiente, né, com a realidade de Campinas, mas o meu foco maior vai ser o licenciamento ambiental, por conta desse meu primeiro livro, mas nada impede que depois, nos debates, a gente discuta outros assuntos também de cidades, afinal de contas, os desafios e as oportunidades estão nas cidades, né, então temos muito que conversar mesmo, né, Henrique e André. Então, eu preparei uma pequena apresentação para vocês, né, para a gente poder falar um pouquinho, né, o Henrique já me apresentou, minha formação é basicamente em Direito, né, então eu tenho uma formação acadêmica um pouco diferente de vocês, e essa é a riqueza da troca, né, cada um fala um pouco das suas experiências e junto a gente vai construindo, né. Então, sobre a questão dessa ferramenta de controle, que é estratégica para as cidades, né, acho que o primeiro ponto aqui é colocar para vocês o que é licenciamento ambiental. Do ponto de vista legal, né, pela Lei Complementar 140/2011, que retrata as competências em nível local, lá no seu artigo 2º, em nível local, aliás, estadual e nacional, ela traz as competências de todos os entes federativos em relação ao meio ambiente, mas lá no artigo 2º ela traz um conceito legal de licenciamento ambiental, que é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação. Por esse conceito, a gente vê que o licenciamento é um instrumento do Poder Executivo, né? Não é do Ministério Público, não é do juiz, não é das casas legislativas, é de quem tem a mão na massa, quem executa o dia a dia, quem faz a gestão das cidades. Esse instrumento, essa ferramenta de controle ambiental, ela testa a viabilidade ou a inviabilidade de determinada obra, atividade ou empreendimento. Ela verifica se aquele empreendimento pode, ou aquela atividade, aquela obra pode se dar eu vou falar um pouco de município, né? Pode se dar na cidade, mas com vistas aí a um controle ambiental. Pode, sim ou não? Pode, mas com que condições, né? Tem visando trazer essa qualidade ambiental para as cidades. E de que forma a gente garante uma qualidade ambiental? Porque a gente está dentro da premissa da proteção do meio ambiente, com certeza, mas também da sustentabilidade, onde o meio ambiente tem que ser visto também com outros vieses do desenvolvimento sustentável, que é o econômico e social. Então, a gente baliza todas essas questões, e evidentemente que o licenciamento ele tem essa técnica, essa conotação ambiental. Então, a gente dita regras para quê? Para prevalecer o princípio da prevenção, que é o princípio maior do processo de licenciamento ambiental, porque ele é antes de acontecer qualquer coisa, a obra se instalar, o serviço, a atividade.
Então, ele é o controle antecipado, prévio, com base no princípio da prevenção, ele controla os futuros impactos ambientais, né? E suas medidas mitigadoras e compensatórias, porque, enfim, não há ocupação antrópica que não gere impacto. E esses impactos têm que ser balizados e têm que ser, então, compensados ou mitigados conforme as determinantes técnicas de cada empreendimento ou atividade. E qual que é a sua base? Tecnicamente, ele se dá por análises técnicas, por geólogos, geógrafos, engenheiros ambientais, biólogos, engenheiros agrônomos, enfim, ecólogos, uma série de profissionais que trabalham com as várias vertentes daquele empreendimento. E também por dispositivos legais, porque como ele é uma ferramenta do poder público, o poder público se submete à legislação. Então, tem que ter um arcabouço legal aí, dispositivos legais, leis, decretos, resoluções, enfim, uma gama de legislação que vai dar segurança jurídica, que vai proporcionar objetividade para esse procedimento. E socialmente, por que socialmente? Porque para além da leitura técnica, nós teremos a leitura comunitária, dentro de um princípio de gestão de cidades de forma democrática. Então, normalmente, né, depois eu vou contar um pouco o caso de Campinas, mas, normalmente, os conselhos municipais participam dos processos de licenciamento ambiental, através também da sua reunião plenária, de suas comissões, ou reunião técnicas informativas, ou quando há necessidade também por meio de audiências públicas. Então, tem a leitura técnica e tem a leitura comunitária. Mas, André, você falou tanto de arcabouço legal, quando começou, né, vamos falar um pouquinho dessa linha do tempo da legislação, da gestão e licenciamento ambiental. Começou lá na década de 70, na verdade, em 1973, com a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. É a avó do Ministério do Meio Ambiente, né, ligada à Presidência da República, lá no governo militar. Depois, em 1981, foi promulgada a Lei 6938, que ainda hoje é a lei mais importante de gestão ambiental no Brasil, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Depois veio a Resolução CONAMA número 1, que fala dos impactos ambientais, onde é que demanda aí a RIMA, enfim, né, um estudo mais aprofundado, quando são grandes empreendimentos. Em 1989, houve, então, a criação do IBAMA, né, que hoje é o órgão licenciador em nível federal. Veio a nossa Constituição de 1988, lá no artigo 225, privilegiando a questão ambiental. E antes de 1987, já uma resolução do CONAMA dizendo sobre as audiências públicas em sede de licenciamento ambiental. Em 90, o decreto que regulamenta a política de meio ambiente. Em 92, a criação do Ministério do Meio Ambiente. Em 1997, a resolução CONAMA 237, que fala de procedimentos, basicamente. Em 2011, a Lei 140, que eu comentei com vocês, que aqui fala das competências ambientais. Então, tem todo um arcabouço em nível nacional, que a gente trabalha aqui com ferramentas, com competências, para a gente fazer valer o princípio da prevenção, né, por meio do licenciamento ambiental. Então, aqui, resumindo, o licenciamento é um dos instrumentos de gestão ambiental que consta lá do artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente. E o licenciamento ambiental, como eu falei para vocês, ele é prévio, né, a qualquer ato administrativo de aprovação, porque o meio ambiente sempre vem na frente, gente. São os recursos naturais, né, a fauna, a flora, o solo, o ar, enfim, a saúde das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. O meio ambiente é sempre a primeira premissa de planejamento e também a primeira premissa de atos licenciatórios. E aqui eu fiz uma observação, sobretudo urbanísticos, né, eu estou falando de cidades urbanizadas, onde há muitos empreendimentos imobiliários. Isso quer dizer que o licenciamento ambiental sempre vem antes. E aqui eu trouxe para vocês um esqueminha, né, para vocês verem como é que funciona essa paridade aqui, até dos atos emanados aqui em Campinas. Licença prévia, que é a primeira licença em sede de licenciamento ambiental, que verifica praticamente a concepção do empreendimento, aí vem
para emitir a primeira licença urbanística, que é o alvará de aprovação, primeiro tem que ter a licença prévia. Ah, tá bom, agora eu quero começar a minha obra. Vai ter a licença de instalação da obra, dando ok, ó, pode começar, tá tudo certinho. Aí, depois da licença de instalação, vem o alvará de execução. E, finalmente, para eu operar, para eu começar a utilizar, por exemplo, um viário, né, vem a licença de operação e depois vem o habite-se para casa ou para o condomínio, enfim, né, o ato normativo, o ato licenciatório urbanístico que diz assim, ó, pode usar esse viário aqui a partir desse momento, o condomínio pode ser, tem habitabilidade, pode ser habitado a partir de agora. Então, é sempre prévio a qualquer outro ato administrativo. Competência para o licenciamento ambiental, a Lei Complementar 140 fez a divisão de águas. Antes, até pela Resolução 237, havia muitas dificuldades, muitas divergências de interpretação. Hoje está muito tranquilo, pela Lei 140, está claro, o ato de licenciar, como eu falei para vocês, é exclusivo do Poder Executivo, né? E a Lei Complementar determina que, se o empreendimento, obra ou atividade for realizado entre Brasil, um ou mais países que fazem divisa, estiver no mar territorial na plataforma continental, localizados em terras indígenas ou em unidade de conservação da União, ou em 2 ou mais estados, envolver energia nuclear ou for de caráter militar, o licenciamento ambiental, no caso, vai ser da União, por meio da sua autarquia, né, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, ele vai ser o órgão licenciador dessas obras de interesse nacional. Agora, se o empreendimento, obra ou atividade for realizado conjuntamente ou for localizado em 2 ou mais municípios limítrofes, estiver localizado em unidade de conservação do Estado, se houver legislação própria estadual determinando, né, essa possibilidade, porque o licenciamento estadual é sempre subsidiário também. Aí vai caber o órgão estadual. No caso aqui do Estado de São Paulo, é a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a responsável por esse licenciamento. Agora, se o empreendimento, obra ou atividade for de impacto local, adstrito aos limites do território, e se a legislação assim o permitir, convênios, resoluções ou leis municipais, né, aí sim vai ser do município, né? Então, o município é sempre vinculado ao caráter local. E aqui em Campinas, é a nossa secretaria quem licencia essas atividades. Visto esse panorama, esse voo rápido, né, voo de pássaro sobre o licenciamento, agora a gente fala um pouco desse processo importantíssimo que é a municipalização do licenciamento ambiental. Antes da Lei Complementar 140, alguns estados deliberavam, né, por meio dos seus conselhos estaduais, o que os municípios poderiam licenciar, e se, por exemplo, se atingisse um determinado quantidade de requisitos e regras, e cada estado tinha uma regra diferente. Alguns estados firmavam convênios específicos para essa finalidade, permitindo que os municípios licenciassem, aqui em Campinas aconteceu isso, só que com a Lei Complementar 140, acabou essa história de convênio para municipalização de licenciamento ambiental. O que a Lei Complementar hoje exige? Um órgão ambiental capacitado e Conselho de Meio Ambiente, para que os municípios assumam essa competência para o licenciamento ambiental. Então, ele pode emitir, o município, lá segundo o artigo 9º da Lei Complementar 140, emite o licenciamento, autorização para intervenção em áreas verdes, e aí com esses 2 requisitos, órgão ambiental capacitado e Conselho de Meio Ambiente. Qualquer estado que exigir mais que isso, está contrariando a Lei Complementar 140. O que o artigo 9º diz também é o seguinte: o Conselho Estadual de Meio Ambiente, através de um ato normativo, vai dizer as tipologias que são de impacto local. Para quem lê o meu livro, sabe que eu faço críticas aí a respeito desse assunto, né, que eu entendo que é um enfraquecimento, o Conselho Estadual dizer o que o município licencia ou não. E aí, o que acontece? Não precisa firmar mais termo, mais convênio, nada. Basta o município comunicar o Conselho Estadual no meio ambiente, dizendo assim, eu quero licenciar. Sai no Diário Oficial do Estado e o município já começa a licenciar. Mas os municípios podem licenciar e devem ser ouvidos em processos de
licenciamento a cargo de outros entes federativos. Isso significa que tudo que ocorre no território municipal, o município ou licencia ou se manifesta. Ele não pode deixar de ser ouvido, porque, afinal de contas, as pessoas trabalham, vivem, convivem, exercem suas atividades primordiais aonde? Nas cidades. É o ente federativo mais real na vida das pessoas, né? São as ruas, os bairros, é a cidade, é o município. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo. Pode também, junto com o processo de licenciamento, fiscalizar essas atividades, né? E de forma suplementar, quando a competência de outros entes federativos, está lá no artigo 17, parágrafo 3º, inclusive, mesmo que o licenciamento seja a cargo da União e do Estado, o município pode aplicar uma sanção administrativa, advertência, multa, não tem problema nenhum. A única coisa que acontece é que se o ente federativo vai lá e aplica também, se a competência de licenciamento não é do município, aí ela retira o ato sancionador dela e prevalece o do órgão competente. Atualmente, aqui no estado de São Paulo, né, a deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente número 1 é que fixa essas tipologias para exercício da competência municipal. E, gente, olha a realidade isso é um levantamento de 2015 do IBGE. Nós temos hoje 5.570 municípios, né? Nós temos mais ou menos 30 municípios, 30%, mais de 30% dos municípios licenciando. E se a gente for para essa tabelinha aqui, essa coluninha aqui, os municípios com mais de 500 mil habitantes, que é o caso de Campinas, né, nós temos 1.200.000, mais de 90% licenciando. O que significa disso? Que é uma tendência enorme de municipalização do licenciamento ambiental. O licenciamento é uma ferramenta de planejamento, é uma ferramenta de competição, e mais do que isso, é uma ferramenta que acelera os empreendimentos do município, mas de uma forma qualitativa, porque ninguém conhece tão bem o território como os técnicos municipais, porque o técnico do estado está lá na capital, ele não vai lá no interior saber exatamente o que está acontecendo, nem sempre ele vai fazer vistoria. Imagine o técnico lá em Brasília, né, conhece muito menos a realidade local. Quem vive, convive, também são os técnicos, então, o rigor, a tecnicidade, a aproximação com a comunidade, ela é muito maior quando ela é feita em nível local. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a experiência de Campinas, como que a gente municipalizou aqui o licenciamento de Campinas. Começou lá em 2009, quando nós firmamos o convênio, porque isso foi antes da Lei Complementar 140, e emitimos 2 decretos, né, para ter um mínimo de regulamentação. E depois, isso numa primeira etapa. Numa segunda etapa, nós emitimos um outro decreto, fizemos concurso, fortalecemos a equipe técnica, lá entre 2011 e 2012, mais ou menos. No meados de 2012, eu assumi o Departamento de Licenciamento Ambiental, né? E aí a gente investiu muito em legislação, então nós pudemos aprovar nos anos seguintes uma lei complementar, para deixar bem claro as taxas, os procedimentos, e depois emitimos decretos regulamentadores, né, e também passamos por um processo de informatização. Hoje o licenciamento ambiental de Campinas é 100% digitalizado, com uploads e downloads. O empreendedor, ou quem vai cortar uma árvore, suprimir uma vegetação, construir um edifício, um viário, enfim, qualquer das nossas tipologias, nem precisa ir na secretaria. Para vocês terem uma ideia, quando eu era diretora em 2000 e assumi a diretoria de 2012, eram processos e processos em cima da minha mesa, até porque o pessoal ainda estava sendo treinado do concurso, enfim, até a gente estipular regras, objetivos, então, era assim, mar de processos. Depois que eu saí do departamento com a informatização do licenciamento, você não vê praticamente processo nenhum em cima da mesa dos técnicos. Uma delícia ficar com a mesa sem processo nenhum, porque está tudo online, está tudo no computador. E as pessoas vão menos à secretaria, porque a comunicação é por e-mail.
Então, não há tanta necessidade de fazer reuniões técnicas, a não ser que precise muito uma reunião presencial. Então, antes era o mercado de peixe, era a gente entrando, gente saindo, querendo falar com a diretora, com o coordenador, com o técnico. Depois que a gente investiu em legislação, em capacitação, em informatização, o departamento é um silêncio, até se tivesse grilo, dava para ouvir o grilo lá no departamento. Então, a gente teve um galgar aí bem interessante, né, no investimento da estrutura, né, da estrutura e dos procedimentos de licenciamento. Então, a Lei Complementar 49, a nossa ferramenta maior de licenciamento, né, foi regulamentada por um decreto específico. Junto com o licenciamento ambiental, nós implementamos o Banco de Áreas Verdes, por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o licenciamento tem medidas compensatórias? Normalmente, as medidas compensatórias de intervenção em áreas verdes, supressão de espécies arbóreas, intervenção em área de preservação permanente, supressão de vegetação, requer compensação. E essa compensação se dá no município. E então, a gente precisa ter lugar para plantar, e a gente precisa escolher esses lugares para plantar conforme o nosso melhor planejamento. Então, a gente verifica onde que estão os nossos principais recursos hídricos, né? Onde é que estão as áreas que mais demandam vegetação, através do nosso plano do verde, através do nosso plano de recursos hídricos, a gente utiliza o instrumento Banco de Áreas Verdes para direcionar os plantios nos melhores lugares, né, nos lugares onde realmente há necessidade desse plantio, porque Campinas, como a maior parte das cidades, nós temos um déficit de área verde que precisa ser compensado. E temos também um decreto municipal de compensação ambiental relativa a critérios de plantios e obrigações em áreas verdes do município, e acabamos de aprovar uma lei complementar 261, que é bem interessante, porque foi um amadurecimento da nossa parte. Quando a gente trabalhou com Campinas, que é uma cidade extremamente urbanizada, nós verificamos que existem áreas de preservação permanente na área urbana e na área rural. Na área urbana, nós utilizamos o conceito de parques lineares. O que significa isso? Que há necessidade de plantio, de revegetação, de reflorestamento, mas com um viés, para além do ecológico, com um viés social, para que as pessoas possam usar essas áreas. Então, a gente agregou equipamentos públicos de esporte, lazer, uma pista de caminhada, um banco de areias, um pequeno parquinho, porque se a gente simplesmente refloresta como mata fechada no meio da cidade, as pessoas não reconhecem aquela área, elas acham que aquilo lá é perigoso, ou jogam lixo, ou bota gado, então ainda estamos num processo de amadurecimento para que as pessoas reconheçam as áreas verdes e vejam a importância dessas áreas verdes, principalmente em lugares de pessoas de baixa renda. Então, nós dividimos as áreas de preservação permanente em área urbana, que são os parques lineares, e as de função eminentemente ecológica, que são nas áreas rurais, e aí a gente trabalha com o conceito de corredor ecológico. Então, essas compensações ambientais, pela Lei Complementar 261, elas permitem, então, o plantio, e aí não é mata fechada, já é um bosqueamento, em alguns casos, né? Talvez a mata fechada seja mais próxima ao recurso hídrico, dependendo do projeto, e depois ela vai se espraiando para ter até uma transição para alocar alguns equipamentos e as pessoas poderem usufruir dessas áreas verdes. E temos também várias resoluções, né? Temos de todo documento que se pede em sede de licenciamento ambiental em Campinas tem um termo de referência específico para aquele documento, para não ter subjetivismo, nem do lado de lá, nem do lado de cá, né? Nem do lado de quem está empreendendo, nem do lado de quem está licenciando. Regras claras, objetivas, né? Então, é um ponto que nós investimos bastante também. Então, lista de espécies de plantas exóticas invasoras do município, esses documentos de sede de licenciamento ambiental. Em Campinas, nós também, e foi muito uma contribuição da indústria, do CIESP Campinas, nós
colocamos dentro do licenciamento ambiental, que é uma ferramenta de comando e controle, uma ferramenta de incentivo, de fomento, que é o incentivo de sustentabilidade. Então, em Campinas, quem empreende com os índices de sustentabilidade, reuso de água, permeabilidade do solo além da legislação, energia solar, enfim, uma série de itens que constam desse sistema de referência, o processo passa na frente, é a corrida do bem. Quem é mais sustentável tem sua licença ambiental expedida mais rapidamente. E a gente também isenta as taxas de análise, que também é um incentivo financeiro, né? E também temos termo de sigilo para uso do licenciamento ambiental online para membros do CONBREDEM e do CONGEAPA. Por quê, gente? Todos os conselheiros do Conselho de Meio Ambiente e do CONGEAPA, porque em Campinas nós temos uma unidade de conservação que chama APA de Campinas, que abarca 1/3 do território do município, e tem um conselho gestor que é muito importante, que chama o CONGEAPA. Todos os conselheiros têm acesso a tudo que tem no licenciamento ambiental. E porque eles têm esse acesso, eles precisam também ter responsabilidade, né, em relação àqueles dados, então eles assinam um termo se comprometendo a fazer uso só para fins de fiscalização. E o nosso licenciamento ambiental online, ele está no ar desde 2013, aí já uma criança de 7 anos, né? E a única entrada de novos licenciamentos se deu através de 2014. A gente foi tornando obrigatório paulatinamente, conforme complexidade de licenciamento, e o pessoal foi se adaptando, né, ao sistema. Ele é pioneiro de um país, processo inteiramente eletrônico e disponível na internet, nem a União, nem os estados fizeram um processo tão eficiente como o LAU, né, hoje que o IBAMA acabou de informatizar boa parte do licenciamento dele, né, em 2020, enfim, muitos estados correram atrás também, alguns municípios, mas nós fomos pioneiros nesse caso, e é um processo mais transparente, mas sem perder a qualidade. Se vocês forem verificar os nossos termos de referência, eles são absolutamente qualitativos, a gente não abre mão do rigor do licenciamento, mas esse rigor pode ser visto com agilidade, porque o que o empreendedor quer é uma resposta, não assim, mas ele quer uma resposta rápida, né, porque no mercado, tempo é dinheiro, né. Inclusive, além dos conselheiros municipais, o próprio Ministério Público tem acesso ao LAU, nós facultamos acesso também para o nosso órgão de controle externo. A integração com outros sistemas da prefeitura, né, em Campinas a gente usa o SEI, né, que a União usa, eu sei que o Estado de Minas Gerais usa, enfim, vários que é um programa gratuito do Tribunal Regional Federal, verificação da autenticidade dos documentos pela internet, quer dizer, a gente ganhou aí uma escala burocrática, e o legal de você ter um licenciamento informatizado é o seguinte, quando ele é no papel, por exemplo, eu vou fazer um viário, aí precisa, ou melhor, eu vou fazer um condomínio e precisa ter um acesso um viário. Então, eu vou passar pelo técnico que cuida do viário, pelo técnico que cuida da edificação, e vai suprimir uma espécie arbórea pelo técnico que vai analisar a questão verde. Se o processo é físico, o processo vai tramitando de técnico em técnico, né? Quando ele é informatizado, não. Eu dou um enter e já vai para os 3 técnicos analisarem ao mesmo tempo, se eles precisarem, eles conversam entre eles, mas também tem uma rapidez nesse sentido, né? Como eu falei, houve diminuição do atendimento presencial, e aí o proprietário recebe por e-mail os comuniques com avisos de licenças emitidas pelo DLA, quer dizer, é uma questão bem transparente. E tem uma questão também que a gente colocou no LAU, que é o seguinte, para quem é órgão licenciador vai entender isso. Quando a gente envia e-mail, a gente envia e-mail de comunique-se que precisa esclarecer algum ponto, entregar um documento, a gente encaminha para assessoria ambiental, mas a gente encaminha também para o empreendedor, para a dona Maria que quer cortar a árvore, para o engenheiro, biólogo, enfim, o profissional que ela contratou. Por quê? Porque a dona Maria ou o empreendedor precisam saber se a assessoria está prestando um serviço de boa qualidade. Porque nós que somos do serviço público, a gente vive levando bronca de coisa que a gente não fez.
Muitas vezes a assessoria não trabalha direito e bota a culpa na gente. É a prefeitura que está criando casa, é a prefeitura que errou. Então, quando a gente manda o Comunix para a dona Maria e para o engenheiro que ela contratou, ela vai ver lá, e nós tentamos ser didático para ela poder entender por que ele não juntou tal documento, por que ele não esclareceu tal espécie arbórea, enfim. Então, esse é um outro ponto que nós colocamos no nosso licenciamento. E para vocês terem uma ideia, assim, do ponto de vista quantitativo, essa é a quantidade de documentos em sede de licenciamento ambiental que a gente emite. É um volume muito grande, né? Mas, de certa forma, os nossos estoques estão sempre baixos. Depois do licenciamento ambiental online, a gente praticamente não tem filas longas, é muito rápido o nosso licenciamento. Bom, através das compensações geradas pelos licenciamentos, tanto pelo corte de árvores, quanto pelas compensações por área construída, a gente realizou um plantio de aproximadamente 300 mudas de árvores, que é um valor razoável, né? E ainda uma significativa quantia de mudas que ainda serão plantadas provenientes de termos de compromisso ambiental, que é o termo que você se responsabiliza por aquele plantio, que vai ser cadastrada lá no nosso banco de áreas verdes. Como eu falei para vocês, a lei complementar trouxe o incentivo à sustentabilidade. O nome que se dá para isso é selo S, né? Então, a gente emite um selo S para aquele empreendedor, que é a corrida do bem, né? A corrida da sustentabilidade, e a gente emite vários documentos no licenciamento ambiental. Então, a primeira licença, que é a prévia, depois a instalação e operação, que é a trilogia, né, do licenciamento ambiental. A gente indefere empreendimentos também, então emite termo de deferimento. Exame técnico municipal é quando o licenciamento ambiental é a cargo do Estado e da União, e a gente diz nesse exame o seguinte: olha, você está licenciando aí no Estado e na União, mas o plano diretor diz isso para a questão ambiental, o plano do verde diz aquilo, o plano de saneamento está dizendo isso, o plano de recursos hídricos está dizendo isso, a lei municipal está dizendo aqui que a nossa PP é maior do que a do Código Florestal. Então, a gente informa aquele ente que está licenciando quais são as peculiaridades do município em relação ao seu meio ambiente. E também existe um outro documento emitido pelo urbanismo, que é a certidão de uso e ocupação do solo, para verificar se aquele empreendimento está de acordo com a lei de uso do solo, com o código de obras, com o plano diretor, aí com uma informação urbanística, né? Certificado de dispensa de licenciamento ambiental também, quando a gente não licencia, o termo de compromisso ambiental, que é o que vai veicular a compensação ambiental, autorização ambiental para intervenção de áreas verdes, e licença de mineração específica, que aqui no município a gente decidiu licenciar alguns itens de licença específica. Bom, gente, e aí eu falei tanto de licenciamento ambiental, né? Ai, André, por que você defende tanto esse licenciamento ambiental, né? E aí eu vou explicar alguns pontos estratégicos que eu entendo que o licenciamento é bacana, é importante para as cidades. Porque quando a gente municipaliza o licenciamento, a gente efetivamente controla os impactos locais, não fica delegado para o Estado e para a União. A gente cuida do nosso território, nós, agentes locais, cuidamos do nosso território. A gente tem uma fonte segura e confiável de informações para o planejamento, principalmente quando ele é informatizado, ele gera mapas, e a gente tem condições de saber para onde está se direcionando os empreendimentos na cidade, enfim. É possível saber quanto de recursos naturais estão sendo utilizados, alocar as compensações em região com maior carência, ter subsídios para ferir responsabilidade de impactos de danos ambientais, que é o lado repressivo, né, da responsabilização ambiental, analisar a sinergia do impacto de diversos empreendimentos na mesma região, e ele é fonte do planejamento como um todo, né, inclusive do urbanístico. Ao conhecer a vocação das regiões, é possível atrelar políticas públicas específicas, habitação, saúde, educação, enfim, regramentos de uso e ocupação do solo. Então, ele acaba interagindo com outros instrumentos de planejamento. Aqui, só para vocês terem um mapa das atividades poluidoras licenciadas no município, né, e aí a gente depois vê a tipologia, as tendências, né, enfim. Gente, e como último item,
Vamos falar um pouquinho do futuro do licenciamento ambiental no Brasil, né? Tramita, em nível nacional, alguns projetos de lei que alteram substancialmente o licenciamento ambiental no nosso país. O mais, digamos assim, importante ou alarmante é o PL 3729, em 2004, tramitando na Câmara dos Deputados, que visa substituir a resolução CONAMA 1237, que eu comentei com vocês lá no Linha do Tempo da Gestão Ambiental. E, do ponto de vista municipal, apresenta retrocessos no licenciamento ambiental. E eu vou explicar para vocês alguns deles. Elimina a necessidade de certidão de uso do solo e ocupação do solo, ou seja, o Estado e a União vai permitir um licenciamento sem saber se o plano diretor permite aquele empreendimento, sem saber se a lei de uso e ocupação do solo permite, sem saber se o Código de Obras permite, sem saber que essa legislação urbanística permite esse tipo de empreendimento. Elimina a atuação dos conselhos municipais, porque os exames técnicos normalmente passam pelos conselhos, os conselhos, então, fazem a leitura comunitária também, quer dizer, a aproximação com a sociedade vai ser afastada. Cria um sistema autodeclaratório de licenciamento, que é a LAC, né, Licenciamento por Adesão em Compromisso, que, no meu ponto de vista, afasta o princípio da prevenção, ela vai ser muito mais é mais um instrumento de fiscalização do que preventivo. Cria a lista de atividades passíveis de dispensa de licenciamento que causam alto impacto ambiental. Quase todos os licenciamentos terão rito bifásico, então aquela história de GLP, LI, LO não vai ter praticamente. Com muitos outros em rito único, emitindo apenas uma licença só. E, gente, a verdade é que o aperfeiçoamento e a unificação da legislação é importante, ninguém é contra um regramento em nível nacional do licenciamento, só que a gente precisa ter maior eficiência, e não retrocesso, e não flexibilização do licenciamento ambiental. Então, principalmente, eu sou secretária, eu sou servidora pública da Prefeitura de Campinas, né, há muitos anos, eu não vou contar quantos anos eu tenho, porque eu já sou chamada de senhora, então vou me chamar mais de senhora ainda, então sou há muitos anos servidora da Prefeitura de Campinas. Hoje eu estou num cargo de secretária, mas essa labuta nossa já é de muito tempo, e nós acreditamos que a retirada, né, da oitiva dos municípios no licenciamento ambiental de empreendimentos que estarão no seu território é um tiro no pé. Porque se o empreendimento contraria a legislação urbanística e não está de acordo com a legislação ambiental, o que o prefeito vai fazer? Entrar com uma ação civil pública, um mandato de segurança? Porque ele não vai admitir, nem o prefeito nem o secretário, que o empreendimento se instale maculando as diretrizes locais daquele município. E nós temos a ANAMA, né, eu sou vice-presidente da ANAMA estadual, nós temos uma ANAMA nacional também, e ela se espraia, ela tem várias ANAMAs estaduais, e a ANAMA tem uma campanha, né, de queremos ser ouvidos, para os municípios só impactos, passa por cima da manifestação dos municípios, aqui tem uma figura retratando o que nós, gestores, entendemos a respeito da retirada, né, da participação do município nesses licenciamentos. Não que os municípios vão se manifestar vinculativamente, mas eles precisam ser ouvidos, né, antes que a vaca vá para o brejo, né, antes que o prefeito vai saber do licenciamento lá na audiência pública. Será, né, isso se ele for informado da audiência pública, ele vai saber do empreendimento quando o trator entrar no município dele, quer dizer, que falta de respeito, né, para com os entes municipais. Tem um artigo que eu cheguei a escrever com, então, o presidente da ANAMA, Rogério Menezes, justamente colocando essa preocupação aqui, aí compartilho com vocês, depois a apresentação eu posso encaminhar por e-mail para vocês terem também. Então, esse foi uma exposição rápida, né, sobre essa ferramenta de gestão ambiental que é o licenciamento. Deixo aqui meus contatos, caso vocês posteriormente, né, queiram conversar mais comigo, e fico aqui à disposição para os nossos debates, né, para os nossos diálogos, para as nossas trocas, né, para a gente falar um pouco sobre
municípios e meio ambiente. Muito obrigada. Maravilha, secretária. Realmente, assim, uma verdadeira aula, né? Para quem não conhece o assunto, uma aula, né, que traz uma apresentação objetiva, enfim, super informativa do cenário atual, e para quem já milita, digamos assim, quem já vivencia essa área, ainda mais conhecimentos e aprofundados, né, com relação a essa sua experiência à frente da Secretaria de Campinas, enfim, os avanços que Campinas tem apresentado ao longo desse tempo, né, como foi bem demonstrado. Acho que essa abordagem inicial, mostrando esse panorama do licenciamento, foi de forma muito didática, né? A gente sabe que o licenciamento, claro, não cabe numa live, mas a professora foi bem, assim, a fala para que, tanto para quem conhece já o assunto, mas para quem não conhece, possa, né, ter ficado com aquele gostinho de quero mais, né, de querer ir atrás de mais informações. A gente já tem algumas participações aqui no chat, mas eu vou inicialmente passar, tem algumas perguntas, né, alguns comentários para a gente colocar aí na mesa, e eu vou passar a palavra então para o André, para que ele possa fazer a primeira pergunta, André. Secretária, parabéns pela apresentação, muito completa, muito interessante. Eu fiz uma série de anotações aqui que vou estar explorando depois. Mas eu tenho um primeiro questionamento sobre justamente essa informatização que foi feita no licenciamento ambiental, que foi bem interessante. E o pioneirismo desperta mais ainda a curiosidade do ponto de vista de como se deu os custos e o desafio para fazer essa primeira implantação, né? Começar o projeto e concretizá-lo. E de onde veio o financiamento, né? O custeio disso. Veio do fundo municipal, se veio de uma parceria público-privada ou de outro formato de custeio e financiamento? Essa é a minha primeira pergunta. Olha, André, obrigada pela pergunta, porque numa apresentação nem sempre dá para contar todos os meandros, né? O licenciamento ambiental aqui, qual foi o investimento, né? Acho que o primeiro deles é na pessoa, no humano, né? No concurso público, no técnico, né? Que presta concurso público, mas depois que também sofre uma capacitação para poder trabalhar com qualidade, né? Então, acho que o primeiro é o capital humano, se eu posso dizer assim, são as pessoas, né? Que a maior riqueza que o serviço público tem são as pessoas comprometidas e capacitadas. Para a ferramenta licenciamento ambiental, né, e a sua informatização, nós fizemos um contrato com a IMA, com a Informática de Municípios Associados, que é uma empresa pública aqui de Campinas, e que a gente contrata ela para elaborar programas na prefeitura. Mas o que a gente fez nesse caso? Como os engenheiros lá da secretaria, equipe técnica, né, a gente queria não ficar preso ao pessoal do TI, ao pessoal da informática. Então, a gente trabalhou junto com a empresa. E uma das exigências nossas é que a maior parte das mudanças desse licenciamento, porque vocês sabem que no licenciamento a legislação muda, os parâmetros técnicos mudam, porque a ciência muda, né, enfim, a legislação acaba também sendo aperfeiçoada, então a gente não queria ficar na mão da equipe de informática. Então a gente fez como se fosse um Lego, né? Eu gosto de falar do Lego porque são as caixinhas, são as peças que se encaixam. E aí, aí há níveis de poder alterar o programa, né? O diretor tem uma chave que altera tal coisa, o coordenador tem outro, o técnico responsável tem outro. Então a gente pode, nós lá da secretaria, a gente pode mexer, né? Pode customizar o programa sem precisar do técnico de informática. Então, esse é um ponto. E, gente, dentro de uma estrutura ambiental, de gestão ambiental, a gente precisa ter dinheiro para investimento, né? Custeio vem dos recursos, né, públicos, folha de pagamento, conta de água, de luz, enfim. Isso é custeio, mas a gente precisa ter fonte de financiamento para investimento no meio ambiente. A gente tem um fundo ambiental em Campinas, que chama PROAMB, né, nós
foi na gestão do Rogério Menezes, e aqui toda a minha admiração por ele, né? Ele destravou esse fundo, ele colocou esse fundo para efetivamente ser executado, receber dinheiro das taxas de licenciamento ambiental, das multas de fiscalização ambiental, né, e de outros recursos, como royalties, enfim. Então, esse dinheiro vai para o fundo e a gente investe. Né, a gente elaborou o plano de manejo da APA de Campinas com esse dinheiro, a gente faz trilha suspensa em outras matas de unidade de conservação com esse dinheiro, a gente investe em área ambiental. E a informatização do licenciamento ambiental foi financiado pelo PROAMB. Então, foi um casamento de dinheiro para financiar esse fundo, e a gente poder contratar a IMA, e de um corpo técnico com propósito, né, com propósito de fazer o melhor, de ser eficiente. E aqui todo o meu amor e toda a honra, né, equipe do licenciamento ambiental também, que eles, né, têm isso, né, de prestar o melhor serviço possível, né. Então, a gente conseguiu fazer um processo de informática muito bem discutido, muito bem compartilhado, que acho que esse é um ponto interessante. Quando a gente trabalha lá na secretaria, a gente vai mudar uma lei, um decreto, senta todo mundo numa sala, todos os técnicos de licenciamento, a gente passa artigo por artigo, para não ter problema nenhum de interpretação. Todo mundo constrói junto. Demora um pouquinho mais, mas é mais efetivo. E na informatização do licenciamento também é uma construção coletiva, todo mundo participa, porque a gente quer o melhor resultado, né? E quanto mais cabeças pensando, mais a gente enxerga os erros também que a gente está tendo, porque se fica na mão de um ou de dois técnicos, é natural que haja mais erros também. Então, a gente gosta desse perfil coletivo, né, de tomar decisões. É isso, André. Maravilha. Henrique, quer abrir para as perguntas do chat, depois a gente continua? Pode ser, eu ia fazer mais um aqui para pegar esse gancho que ela dá a resposta que ela deu agora já no finalzinho. Então bora lá, Henrique. Tem muita coisa, viu? Eu estou cronometrando aqui também para não tomar o seu tempo da noite, né? Que aí não tem, a senhora tem que descansar para o dia de amanhã. Com relação a essa questão da informatização dos processos, né? Ou seja, essa dinâmica que a secretaria com certeza, né, passou a ter. E eu achei muito interessante, não só a questão dos técnicos da secretaria, mas também o destaque que a senhora deu em relação aos conselheiros, né? André está hoje aí, já está aqui no Conselho Municipal de João Pessoa. Antes dele, eu passei 4 anos, né? E antes de João Pessoa, eu passei 4 no Conselho Estadual do Meio Ambiente aqui da Paraíba. E a gente sabe da dificuldade que nós temos com relação aos processos do papel, né? Então, você muitas vezes pedia para tirar da reunião um processo, uma licença de instalação. E muitas vezes, para a gente analisar uma de instalação, a gente precisa pegar uma licença prévia, né, para ter uma complementação. Então, aí você trazia o processo para casa, aí depois chegava o outro processo, enfim, aí era aquela coisa toda. Mas o que eu queria destacar, assim, ao mesmo tempo estou organizando, né, pela iniciativa aí em Campinas em relação ao Conselho. Mas voltando aos técnicos, eu acho que, por exemplo, pegando esse cenário agora da pandemia, essa forma, né, com relação à digitalização, com certeza foi um ganho muito de tempo, né? Porque eu acho que esse período agora de quarentena, os hospitais continuam sem a digitalização, que continua esse sistema antigo em relação aos processos de papel, né? A coisa do técnico ir na segunda-feira pegar um calhamaço de processo, levar para casa, né? Às vezes é um despacho, uma coisa assim, né, de 3 linhas para ele fazer. Isso ser encaminhado depois, ou seja, olha o tempo que, como a senhora bem chegou na apresentação, o processo vem, passa por um técnico, o técnico já ali de forma informatizada, já após a sua decisão, né, seu despacho, já é encaminhado para outro e já toma essa decisão. Então, eu queria, assim, a pergunta seria com relação como foi que a senhora verificou, enfim, constatou a situação da pandemia, desse período, principalmente inicial,
nos primeiros meses, que a coisa estava, o confinamento, digamos assim, a quarentena estava mais forte, com relação a aplicando aí a informatização, né? Ou seja, os benefícios que essa informatização proporcionou num momento inesperado que nós atravessamos. Então, Henrique, quando veio a pandemia, a gente pensou assim, eita, lascou-se, né? Como é que a gente vai fazer? Porque ninguém estava esperando, né, um evento desse, né? Foi assim uma lástima, todo mundo com medo, ninguém podendo ir trabalhar, enfim, bom, todo mundo sabe o estresse, né, que foi não, que está sendo a pandemia, agora que a gente está começando a tentar respirar mais um pouco. Assim, lá na secretaria, o que nós fizemos é estudar, né, o StreamYard que a gente está usando aqui, o Meet, o Team, o Zoom, enfim, vamos ter que trabalhar à distância, não podemos parar, princípio da continuidade da administração pública, vamos tocar o barco, né. Uma boa parte dos processos da prefeitura já são informatizados através do SEI, então a gente consegue trabalhar aí no mínimo 50% dos processos que também estão nesse momento de digitalização. O LAU foi em 2013, foi bem antes, né, o licenciamento, mas os outros ainda estão nesse processo que você falou. Então, a gente verifica e a gente faz reuniões o tempo todo pelo Meet, enfim, a gente aderiu aí às telas, né, dos computadores para poder ter as nossas relações, né, laborais, poder conversar, enfim, e da condução do trabalho, embora a gente esteja indo fisicamente na prefeitura, a gente precisa ter o mínimo de técnicos lá de plantão para atender o público, mas no licenciamento ambiental nós tivemos uma surpresa. A gente aumentou nossa produtividade em 20%. Nós conseguimos zerar o nosso estoque de licenciamento ambiental. Se antes ele era baixo, na pandemia nós zeramos, porque os técnicos não perderam mais tempo de deslocamento, né? Ninguém precisa pegar o ônibus, a bicicleta, o carro para ir trabalhar, quer dizer, tá no conforto da sua casa, acaba tendo menos interferência, menos barulho, enfim, você ganha um tempo aí de escala enorme. Então, acontece que no licenciamento ambiental especificamente, o diretor de licenciamento me apresenta os números todas as semanas, e é claro esses números que ele vai colocando desde o começo da quarentena, né, a produtividade do departamento, aumentou em 20%. Então, o processo de informatização foi um ganho de escala enorme, né, já era um ganho de escala, e na pandemia foi estratégico. Tanto que na Prefeitura de Campinas, né, principalmente na nossa secretaria, nós estamos pensando em instituir o home office em algumas situações, porque a produção é maior, né, e isso evidentemente tem gente que quer reunião presencial, e a gente respeita isso também, né, mas a gente vai começar a ter estamos pensando nos reestruturando para um sistema híbrido de trabalho. E a gente verifica que outras áreas que nem sempre estão tão informatizadas assim, acabam penando, né? Porque, como você falou, gente, se antes da pandemia, não sei se todo mundo teve experiência de prefeitura, mas é assim, um processo tramita, aí vai para o expediente, porque toda a secretaria tem um expediente, alguém que cuida da entrada e saída do processo da secretaria. Aí a pessoa que carimba, que tem que ir para outro lugar, saiu para o almoço e vai levar o filho no médico, e vai voltar daqui 4 horas, e o processo fica lá 4 horas. Aí ela chega às 5 horas da tarde, o chefe chama para uma reunião, e aí a reunião dura até 5 horas ela vai embora, e o processo não tramitou. Aí o processo vai esperar o dia seguinte, às 8, 9 horas, que a pessoa vai chegar, e aí ela bate só para bater o carimbo de entrada, né, para fazer o controle, para ir para o técnico se manifestar. Olha quantas horas eu perdi aí. No licenciamento ambiental online, não é um carimbo. O diretor manda para um monte de técnica ao mesmo tempo, distribui com enter, a qualquer hora do dia. O perigo é esse, né, que você pode trabalhar à noite, enfim, aí os workaholics têm que se controlar. Mas a verdade é essa. Na pandemia, ficou muito claro que eficiência e informatização, se não são irmãos, são pelo menos primos irmãos, porque tá muito claro isso, né? Não sei se eu
respondi, Henrique, mas aí depois eu posso contar eventualmente mais detalhes. Não, perfeitamente. Foi exatamente essa parte final, né? O pessoal que trabalha de noite, madrugada, tem esse perigo mesmo. Eu vou abrir então aqui para as perguntas, para o chat, tá? O pessoal que quiser mandar, continue mandando aí, por favor. A primeira pergunta é do Paulo Henrique, né? Tá, vou projetar aí para. Então, ele pergunta como é a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente em Campinas. Em muitas cidades, os conselhos têm pouca participação da sociedade, sendo muitos dos membros ligados à prefeitura, né? Aí, focando nessa questão da representação da sociedade civil. Muito obrigada pela pergunta, Paulo. Olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu, como servidora da prefeitura, eu trabalhava, só um caso rapidamente, eu trabalhava na Secretaria de Obras, e eu me lembro que a secretária falou assim, manda a Andréia lá no conselho ser conselheira, que aquele conselho é chato, o pessoal só arranja encrenca, né, é tudo encrenqueiro, quer atrapalhar a vida da gente, manda a Andréia lá, que a Andréia é boazinha, ela é simpática, né, então, foi aí que eu me apaixonei pelo meio ambiente. Foi aí que eu quis sair da Secretaria de Obras e fiz de tudo para poder trabalhar na Secretaria, na época de planejamento, que o meio ambiente era ligado no planejamento, né? Então, eu tenho uma relação, digamos assim, de amor com os conselhos de meio ambiente, porque foi através dessas discussões, desse diálogo, desse envolvimento, né, que eu me apaixonei por essa área. Bom, o Conselho de Meio Ambiente aqui em Campinas, hoje, não tem mais representação do poder público do que da sociedade, é tripartite. Então, é um terço do poder público, um terço da sociedade civil organizada e uma parte de ONGs também e de representantes de comunidade. Hoje está repartido por macrozona, que é uma divisão urbanística antiga do município. A gente está querendo alterar a lei para ser representantes de microbacias hidrográficas, né, que seria uma conjunção de bairros. Então, aqui não é chapa branca, né, a gente perde muito, inclusive, nas votações do CONDEMA. O CONDEMA é extremamente ativo, né, aqui eu quero felicitar a atual presidente do CONDEMA, Maria Helena, que veio da área da assistência social, já trabalhou muito na área da assistência social, e agora ela se propôs, né, a vir pela área de meio ambiente, está conduzindo de uma forma muito imparcial, né, as questões do CONDEMA, mas, olha, para quem quiser assistir uma reunião do CONDEMA, eu convido vocês, as reuniões são transmitidas, né, a pandemia fez isso, a gente começou a aumentar a nossa publicidade, as reuniões, elas são transmitidas pelo YouTube da Secretaria do Verde. Então, procura lá a Secretaria do Verde no YouTube de Campinas, vocês vão ver todas as reuniões de Câmara Técnica, todas as reuniões do Conselho, e não é só do CONDEMA, não, é do CONGEAP, é do Conselho dos Animais, enfim, é do Conselho do PROAMB. Se vocês querem conhecer um pouco da nossa dinâmica, acessa lá o YouTube que vocês vão ver como é que é a reunião do CONDEMA, e às vezes sai lá uma briga de galo, viu? De vez em quando sai porque as pessoas, muitas das pessoas trabalham com muita emoção, né? O meio ambiente, ele é um tema apaixonante, então as pessoas defendem as suas teses com emoção. Então fica aí, obrigada por colocar o site aqui esse é o site da página da Secretaria do Verde, mas tem também do YouTube, né? Nós temos uma página no YouTube e também fica o convite para visitar. Mas, então, há uma participação efetiva, sim, o Conselho de Meio Ambiente sempre foi muito atuante aqui em Campinas, desde que a primeira vez que eu fui numa reunião do CONDEMA, eu já vou falar a minha idade, né, foi em 1998, quer dizer, então eu acompanho esse conselho há bastante tempo, né, então, ele sempre foi muito ativo, sempre foi muito propositivo, e isso é muito bom também. Aqui em Campinas, nós temos lupas enormes em cima da gente. Um é o Conselho, outro é o Ministério Público, que é muito atuante também. Isso é muito bom, né, que nós sejamos fiscalizados, que as pessoas efetivamente nos cobrem e
nos exijam, né, uma boa gestão ambiental. Aí, valeu, obrigada. Esse é o endereço do YouTube. Bom, dá para quem quiser, tem vários vídeos lá já disponíveis para acompanhar. Então, outro comentário foi do Gustavo, né? Então, ele dando boa noite pela iniciativa, ótima conversa. Obrigado, Gustavo, pela audiência. Joel Silva Santos, né? Joel é professor aqui O da UFPB. Gustavo. O Gustavo é um dos responsáveis pela informatização do licenciamento ambiental aqui em Campinas. Então, Maravilha. se o lá hoje existe, ele é uma das pecinhas aí. É um dos culpados, né? Joel é professor aqui da UFPB, né? Ele é professor do departamento do curso de Ecologia. Então, destacou aqui o tema fundamental para a gestão ambiental das cidades, né? E deixou Que um bom, registro. Joel. Tem uma outra pergunta, eu vou pegar aqui de Paulo, ele faz também, interessante os benefícios para os empreendimentos sustentáveis, como a prioridade e a isenção de taxas. Essa ideia poderia se espalhar pelo Brasil, como isso foi institucionalizado, regulamentado, né? Então, Paulo, foi através da lei, lá, nossa lei complementar, que instituiu o licenciamento ambiental, a gente colocou a premissa lá dos índices de sustentabilidade, depois a gente colocou quais eram esses índices no decreto, e depois fizemos vários termos de referência para cada índice de sustentabilidade, inclusive dos procedimentos para você solicitar esse selo S, nessa certificação. Então, ele é institucionalizado por lei, por decreto, e por resoluções, né, que estabelece aí os nossos termos de referência. Eu, particularmente, Paulo, concordo com você. Eu acho que a administração pública ela tem que ser menos repressiva. Nós estamos no momento, Paulo, que eu acredito que é a administração dialógica, a administração que sabe dialogar, né, que não tem só uma visão para dentro, tem que ter uma visão para fora, se propor ao diálogo, seja com os conselhos municipais, seja com a sociedade diretamente. E aí, nesse ponto, se me permite colocar uma outra opinião, nós técnicos, né, normalmente a maior parte tem nível universitário, acaba tendo uma linguagem rebuscada, né, eu falo data vênia, o engenheiro fala montante ajusante, enfim, cada um com a sua terminologia. Nós, servidores públicos, temos que aprender a simplificar a nossa linguagem, para poder cada vez se comunicar melhor, né, se fazer entender, né, porque faz parte de um processo de educação ambiental constante de cada servidor que trabalha na área ambiental. Nós, de certa forma, estamos interagindo o tempo todo com a comunidade, cada um de nós somos um potencial educador, né, e também sermos educados, porque a gente aprende muito também com os nossos pares e com a sociedade, né. Então, esse diálogo, essa administração dialógica tem que acontecer. E também a administração que não reprime, que não é só controladora, lógico que faz parte do processo de controle, mas também que incentiva, que premia aquelas pessoas que realmente estão conectadas ao sentido de uma cidade sustentável. Então, a gente tem que fazer a corrida do bem, né? Tem que buscar esforços através de incentivos tributários, né? Aqui em Campinas nós temos o IPTU ecológico, tem ESS menor também para empresas ecológicas, não é só na Secretaria do Verde, quer dizer, o prefeito tomou isso como importante, mas eu acredito nesses dois pontos, a administração dialógica e a administração que incentiva e que fomenta, né, as boas práticas. Estou falando da área ambiental, mas aí a gente poderia ampliar para todas as áreas, né? Perfeito. É isso. Eu acho que essa colocação é muito pertinente, principalmente em tempos já dessa ressaca de pandemia, que a gente não sabe se vai acabar, se vai voltar a coisa, mas enfim, quando o meio ambiente é colocado aí, que a gente tem um cenário econômico que vai provavelmente piorar, e consequentemente se pensa logo no meio ambiente como aquele que é o obstáculo, né? Então,
vamos assim flexibilizar, vamos resolver daqui e dali, porque então essa postura, esse comportamento que a senhora propõe, eu acho que é fundamental para que a gente atraia a sociedade para o nosso lado. O nosso lado quer dizer os gestores, principalmente, né? Ou seja, não fica aquele distanciamento e aquela visão de que não, realmente eu vou advogar contra o meio ambiente. Então, é melhor que a gente consiga trazer esse pessoal, né, para a gestão, no caso, municipal. André, quer fazer uma pergunta? Acho que poderia fazer um outro questionamento. O microfone estava desligado. Eu tenho duas que acabam se tornando uma, que é a questão do licenciamento ambiental simplificado e como se dá essa triagem entre aqueles empreendimentos que são passivos dessa tipologia e qual é a visão que a ANAMA e até mesmo você atua na secretaria do licenciamento ambiental autodeclaratório, que a gente já nota que é algo que vem frequente nas conversas e nos debates. Nesse tempo de pandemia, as lives trouxeram muito essa temática e vários profissionais posicionando contra e a favor, e ficou sempre ali um limbo. No final, qual seria o meio termo, o melhor caminho? Mas eu queria saber qual é realmente a sua opinião a respeito desse tema, do licenciamento ambiental autodeclaratório, e como também ficou o simplificado dentro da estrutura de Campinas. Eu vou começar pelo licenciamento ambiental simplificado. O licenciamento ambiental, em regra, ele é trifásico. Tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. É a regra. Em alguns casos, é possível você emitir uma licença prévia com uma licença de instalação. Isso não está no regramento de Campinas, está no regramento nacional, está lá na resolução CONAMA 237 de 97. Então, é perfeitamente possível você simplificar o licenciamento para alguns tipos de empreendimento de baixíssimo impacto. Porque a gente está falando de município, já é baixo impacto, e aí a gente baliza alguns empreendimentos de baixíssimo impacto, em que, por exemplo, a LP, a LI, ela pode se dar conjuntamente, e a gente pratica isso com muita naturalidade aqui em Campinas, não tem problema nenhum, né? Agora, em relação à licença ambiental por adesão e compromisso, a LAC, eu vou falar como André Struckel, eu não vou falar nem como secretária do Verde, não vou falar nem como integrante da ANAMA, porque isso daí é uma briga danada, né? Então, eu vou me circunscrever a uma pessoa que é também professora, né? Eu também sou professora da área, vou falar como acadêmica, e como uma pessoa que escreveu o livro, estudou um pouco sobre isso, e eu tive o privilégio de representar a ANAMA no CONAMA. Então, eu participei muito dos debates no CONAMA do licenciamento ambiental. Eu sou contra, né? Então, eu particularmente acho que licenciamento ambiental é prévio. Ou você estuda todos os impactos previamente, aquele empreendimento, ou não precisa de licenciamento ambiental. Porque a pessoa vai lá, faz uma declaração de amor, diz que vai cumprir tudo que está na lei, e você depois vai fiscalizar, então, licenciamento, isso é fiscalização ambiental. Isso é outro instrumento de controle. Tem muita coisa que você não consegue verificar quando a obra está pronta. Você tem que fazer o controle desde da sua concepção daquele empreendimento, da instalação e da operação. Depois Inês é morta, depois já, né, como diz a minha filha, já era mamãe. E aí vem a fiscalização. Então, assim, não é mais um instrumento preventivo. O princípio da prevenção foi afastado completamente. É um instrumento repressivo, porque eu imagino, né, nesses debates, que a licença por adesão e compromisso, ela seria viável quando muito, mas assim, muito. Por exemplo, uma fábrica vai fazer um puxadinho lá administrativo, vai fazer o almoxarifado lá, vai aumentar, não vai ser um modo produtivo, vai ser uma parte administrativa dela. Vai ter uma recepção, uma copa, enfim.
talvez nesse caso, né, que não envolva um processo produtivo, industrial, um fator de poluição maior, mas o fato é que, hoje, como consta do projeto de lei de licenciamento ambiental, não é para isso que se quer lá, que é para grandes empreendimentos, inclusive licenciados pelo IBAMA, inclusive os empreendimentos de nível nacional. Então, eu, André, como sua xará aqui, André Struckel, não concordo, do ponto de vista nem acadêmico e nem prático, eu acho que não é por aí que você torna o licenciamento ambiental eficiente. Você torna o licenciamento ambiental eficiente investindo em recursos humanos qualificados, investindo numa legislação adequada, investindo no processo de licenciamento ambiental. Eu falo com a boca cheia aqui para vocês. O licenciamento ambiental de Campinas é um caso de sucesso. Nós temos eficiência no nosso processo de licenciamento ambiental. E a receita foi essa que eu contei para vocês. Então, não precisa achar subterfúgios e flexibilização, porque eu imagino que não é esse caminho. Eu acho que o caminho correto é o que Campinas percorreu. Então, na ANAMA, é uma discussão enorme, né? Tem secretário que concorda, tem secretário que discorda, enfim, imagina 5.570 municípios debatendo esse assunto, né? Cada município tem uma realidade, tem uma vivência, mas eu aqui estou colocando a minha opinião, né, como técnica e como acadêmica. Eu não concordo. Perfeito. Ok. Eu queria abrir para mais uma pergunta. Não, eu vou agora, antes eu ia aproveitar aqui a deixa com... Falar nisso, é até destacar, né, a secretária falou a respeito da quantidade dos mais de 5.000 municípios, e até registrar aqui a presença da secretária Vessi Judite, né, que é secretária de Meio Ambiente aqui do Conde, que é um município colado, né, em João Pessoa, e é um município turístico, enfim, bastante... ela também é da sua área, né, ela também é formada aí em Direito, então são aí da mesma área, e também da mesma área de Direito, a secretária Socorro Leite, né, que é secretária de Lucena, que é também um município vizinho nosso aqui, né, na região metropolitana de João Pessoa, só que é o litoral norte, né, enquanto o Conta no litoral sul, Lucena se encontra no litoral norte. Então, agradecer aí a presença das duas secretárias. Ai, que Inclusive, felicidade! As secretárias dominando a live, que bom! Inclusive, a secretária Socorro, ela é parceira, né, do nosso projeto, no sentido dos municípios são atendidos. Né? Na verdade, todos os municípios da Paraíba estão sendo, inclusive, a Secretaria do Conto também foi, né, mas a gente está oferecendo uma oficina de capacitação, né, essa é a ideia do projeto central do projeto, então é para o município de Lucena e para o município de Pitimbu, que é um município no litoral sul, que fica vizinho ao Conde, né, depois do Conde e tal, mas... Então, são esses dois municípios. Agora, as outras prefeituras estão também contribuindo com o projeto. A gente está fazendo, paralelamente, um diagnóstico da municipalização do meio ambiente aqui no Estado. Né? Então, por exemplo, a secretária Vessi Judite já participou, já encaminhou o questionário dela. Enfim, a gente já trocou já algumas palavras. E o Conde, né, também já tem aí seu Conselho de Meio Ambiente, tal, tá bem estruturado. Então, a gente quer realmente fazer com que, por uma questão de logística, de recursos financeiros do projeto, a gente só pode atender 2, né, no máximo. Mas a ideia é perpetuar o projeto e aí, consequentemente, nos anos seguintes, a gente contemplar outros municípios para que a gente consiga disseminar essa cultura, né. É claro que a gente tem que destacar aqui o papel da ANAMA Paraíba, né, principalmente na pessoa do secretário Valber, que esteve conosco na primeira live, secretário de Cabedelo, Meio Ambiente de Cabedelo, que tem uma larga experiência, já há 15 anos em Cabedelo como secretário, e que também tem, obviamente, esse papel já há muito mais tempo, mas a gente quer agregar, né, ser mais um ator aí, um ator metido, né, digamos assim, para tentar conscientizar as nossas prefeituras. Obviamente que a gente tem aí 223 municípios, nós temos municípios com diferentes
tamanhos, em termos de população também, então municípios com 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, que aí perpassa por alguns desafios, né? Até mesmo de estruturar uma secretaria só com a parte do meio ambiente, ou meio ambiente junto com outras áreas, e até a necessidade de tentar pensar em um consórcio, em algo mais integrado, né? Com outros municípios também, porque a gente sabe que não adianta pensar situações aqui que a gente tem de municípios de limitação financeira, econômica, de atividades econômicas, e querer ter uma secretaria de meio ambiente exclusiva, né? Então, acho que a senhora quer falar, né? Então, tem uma experiência no Sul que é consórcio Lambari. Eles fizeram esse rearranjo de consórcio para pequenos municípios. Então, se vocês estão pensando nessa forma, que eu acho bem interessante mesmo, que é a união de esforços, né? Vale a pena aí entrar em... Não sei se vocês já conhecem essa experiência, mas é o consórcio Lambari. Isso, já vou falar, mas preciso, inclusive, vou repassar para os nossos discentes, né? A equipe, mas principalmente os discentes aí que estão nessa fase de aprendizado. Aí eu queria tocar num assunto, pronto, em relação também a essa parte, obviamente, da municipalização, mas em relação ao Estado de São Paulo, que foi até um objeto de um assunto de uma postagem no nosso Instagram, o Instagram do projeto, o programa Verde e Azul, né? Que você até representando aí a ANAM, acho que poderia falar melhor e tal, tratar um pouco desse programa, que já existe, se não me engano, desde 2007, se não falha a memória. E aí eu vou, assim, deixar a professora fazer esse comentário geral e, ao mesmo tempo, deixar uma pergunta ou uma reflexão. É que eu observei, para quem não conhece, pode entrar no site do programa, buscar o Município Verde e Azul no Google, e existe um ranqueamento, né? Um ranking que o mais recente, eu tive acesso e analisei, é que o município de Campinas está em 13º lugar, né? Ficou em 13º. Obviamente que a pontuação para os que estão ali posterior a Campinas não é uma pontuação muito distante, né? São bem próximos, assim, em termos de pontuação. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, é que eu fiz um levantamento rápido, algumas cidades eu já conheço, né, por nome, alguma situação que eu tenha já, e outras eu consultei, mas eu reparei que Campinas está em 13º, mas antes de Campinas, as 12 cidades, boa parte delas são cidades com, por exemplo, um porte populacional, digamos assim, o tamanho da população bem menor, né? Não querendo desmerecer jamais a questão do ranking dessas cidades, das iniciativas em cada uma dessas cidades, mas me chama atenção e, ao mesmo tempo, assim, pensar que se a gente fizesse aqui, nesse momento, uma divisão desse ranking pegando as cidades maiores, então Campinas estaria nesse destaque, né? Então, eu queria só que a senhora, você pudesse falar um pouco do programa e como é que a senhora vê essa posição de Campinas, enfim, como uma cidade, como a senhora falou, com mais de 1 milhão de habitantes, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer Campinas, foi um evento já na Unicamp em 2013, adorei Campinas, acho que é muito agradável, andei bastante, né, nos parques, enfim, nas ruas de uma forma geral, porque eu gosto muito de fazer isso, e eu queria que a senhora fizesse assim, uma consideração, né, sobre o programa, por favor. O Henrique, é muito interessante você ter colocado esse assunto, porque é o seguinte, cidade transparente, cidade eficiente, é a cidade que reporta, né? Tem um capítulo, inclusive, no livro de gestão ambiental para cidades sustentáveis, que justamente fala isso, dos reportes que são importantes. Então, existem vários programas de ranqueamento, programa Cidades Sustentáveis, tem aqui no Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas também pede reporte, até se a gente está cumprindo a Agenda 2030 da ONU, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mudanças climáticas tem o CDP-CIRES, então, a Campinas reporta, todos que a gente conhece de repórter, a gente reporta para o terceiro setor, para entidades governamentais, e o programa Município Verde Azul é um programa estadual, portanto, né, e ele é facultativo, o município vai lá, reporta ou não, mas se não reportar, eles fazem um levantamento lá dos dados ambientais e acaba fazendo esse ranqueamento, porque é um programa que visa ver como é que está a qualidade ambiental do estado, e colocar uma cenourinha lá na nossa frente para a gente
melhorar a nossa gestão ambiental ou permanecer numa nota boa, né? Campinas, você bem falou, nós não estamos em primeiro lugar e nunca estivemos no município Verde Azul, porque ele pareia os municípios de 20 mil habitantes com 1.200.000. Aí o prefeito vai lá, coloca uma ET na cidade, resolve, por exemplo, saneamento do município inteiro com apenas uma ETE, e Campinas tem uma extensão territorial enorme, né, precisa ter mais investimento em saneamento, por exemplo, acaba perdendo ponto. Esse é só, assim, um exemplo virtual, e eu também acho que precisava ter um escalonamento por tamanho de cidades. E se você fizer esse escalonamento, Campinas está em primeiro lugar na região metropolitana de Campinas, está em primeiro lugar das cidades com mais de 500 mil habitantes. E nós temos nota 9, mais que 9, né? Então, eu fiz até uma alusão que eu fiz antes. Qual é a mãe que não fica feliz com o filho que tira mais de 9, né? Então, a nossa meta é manter 9, entre 9 e 10, enfim, tentar aí milímetros, né, centésimos, que a gente está buscando aí sempre aperfeiçoar o nosso licenciamento. Mas eu convido vocês a assistir uma live que a NAMA do Estado de São Paulo fez, está no meu canal do YouTube, e está também no Facebook da NAMA, que é com o coordenador do município Verde Azul, o José Walter, né, e nós ficamos justamente que você está falando, Henrique, nós ficamos cobrando do José Walter, estava eu, o presidente da NAMA do Estado de São Paulo, Cláudio Scali, a Solange Ubi, que é do Vale do Ribeira, né, e aí nós levamos as questões dos secretários aqui do Estado de São Paulo, para o José Walter conhecer quais são as nossas críticas, né? Um dos pontos também que foi, evidentemente, que a gente respeita, privilegia, acha super importante esse ranqueamento, é uma forma de estímulo de gestão ambiental, mas a gente está sempre também criticando no sentido de melhorar, de aperfeiçoar, enfim, né? E um dos pontos que a gente também colocou é a questão das fontes de recursos, né? Porque quem está lá no topo, nota 10, vai passar na frente para conseguir um dinheiro de um fundo ambiental de água, um fundo ambiental do clima, né? A um recurso do Estado, enfim. Então, esse é um outro ponto que vale a pena assistir a live, foi muito interessante para quem quer conhecer, inclusive, os bastidores do município Verde Azul, porque os secretários não perdoaram, não, foi assim, foi bem intensa a live, e a gente colocou muitas das nossas questões, e eu coloquei essa, Henrique, a questão de Campinas, porque eu falei, Zé Walter, Campinas nunca vai tirar 10, nunca vai estar em primeiro lugar, nós concorremos com cidades muito pequenas, né? Mas, enfim, é um processo de ranqueamento importante, né, e a gente faz aqui em Campinas questão de reportar a todos os mecanismos de controle, porque é uma forma da gente ouvir um ente externo, né, lógico que nós temos as nossas auditorias internas, mas a gente quer saber de uma ONG, de um outro governo, estamos no caminho certo, né, é sempre bom ouvir, ter esse controle de fora, né, refresca, amadurece, e a gente conhece outras experiências de cidades também que a gente pode internalizar. Então, o município Verde Azul realmente é o repórter, eu aproveito para fazer o jabá do livro lá, Cidades Sustentáveis, que tem um capítulo só de reporte aí a organismos externos, e a gente conta um pouco do município Verde Azul também lá. Quem escreveu esse capítulo foi o César Capacli, o Juliano Braga e o Felipe, 3 colegas lá da Prefeitura de Campinas, da Secretaria do Verde. Maravilha. E aí, só para finalizar esse ponto de trabalho, falou agora, né? A senhora falou, a secretária do Conde Vice Judita, ela destaca que o TCE da Paraíba também faz esse reporte anual, né? E fala também que o governo do estado, através da CEIRMA, né, que é Secretaria de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, todos os anos pede atualização dos dados aos municípios, contudo, ela sente falta de incentivo para o aperfeiçoamento, né? E também finaliza, aquilo que ela colocou agora há pouco, o programa Verde Azul deveria ser realizado em todo o Brasil, ficamos assistindo apenas ao de São Paulo, né? Programa desenvolvido em São Paulo.
Bom, eu vou voltar então aqui para o chat. Rian Cartacho, ele coloca boa noite, assunto de extrema importância em tempos de flexibilização das leis ambientais, né? Aí eu pego esse comentário dele e faço também um gancho aqui com o comentário de Maria Barros, que faz parte da equipe do nosso projeto, é geógrafa. Parece que estamos inertes, né? Tudo está sendo desmontado e não se tem ações no sentido batismo que vem atingindo o meio ambiente. Ela faz esse texto para depois fazer a pergunta: o que a secretária pensa sobre a nova composição do CONAMA, prorrogação das resoluções de hoje, o que representa? Ou seja, polêmica no ar, né? Maria, é o seguinte, eu tenho frequentado muito lá a convite do Mário Mantovani, da SS Mata Atlântica, as lives da Frente Parlamentar Ambientalista, e eu fiz um comentário sobre isso, porque o CONAMA, a ANAMA antes, era privilegiada no CONAMA, nós tínhamos vários assentos, né? O município, então, se fazia representar no CONAMA, pelas suas diretorias, e era muito importante, né, assim como os estados também. Com essa nova composição do CONAMA, do atual governo federal, nós fomos elejados. Existem só 2 representações de município, e não é mais pela ANAMA, né, que é a principal entidade que representa os órgãos municipais de meio ambiente, são os municípios diretamente. E foi um retrocesso enorme de representação. Como assim, gente? 2 representantes de município? Nós temos 5.570 municípios brasileiros e só 2 cadeiras, quer dizer, tem sentido nenhum. E saiu agora, acho que no mês passado, no comecinho desse mês, um decreto que prorroga o mandato, inclusive, de alguns membros do CONAMA. Se já não bastasse, né, essa diminuição enorme, agora uma prorrogação. Então, do ponto de vista prático, o que eu vou dizer para você é que o governo federal tem o CONAMA na mão, ele é praticamente chapa branca, aí sim é a sensação que eu tenho. O governo federal foi eleito com uma pauta não ambiental, o atual presidente da República não escondeu isso, né, na sua plataforma de governo, ele deixou isso muito claro, e o ministro do Meio Ambiente não está fazendo nada diferente do que o chefe do executivo manda, né? A pauta ambiental não é importante para esse governo federal, e muito menos a gestão democrática e participativa. Então, o CONAMA ele foi reduzido a uma extensão das vontades do governo federal. E, na minha opinião, a vontade do governo federal não é conservar e nem proteger o meio ambiente, né? Está muito claro isso. Então, todas as ações e todas as normativas e tomadas de decisão são para flexibilizar, e, enfim, né, a tônica do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, né, que é o social, o econômico e o ambiental, foi alijado, né, e de uma maneira tão, tão retrógrada, né, não é desse século nem do século seguinte, porque, gente, até os economistas, até Davos, até os bancários viraram ambientalista, porque antes a pauta ambiental era da gente, né, os engenheiros, os ambientais, os biólogos, os geógrafos, enfim. Antes a pauta ambiental era reduzida a uma determinada tipo de camada social, agora se ampliou para a camada econômica, né? Governos internacionais da Europa, principalmente, agora com o Green Deal, os bancos querendo financiar apenas empreendimentos sustentáveis, a iniciativa privada se reunindo e mandando carta para o presidente da República, falando, gente, vamos cuidar do meio ambiente, é a nossa commodity ambiental, é o que faz o país ser respeitado, é o que faz o país ter um diferencial de desenvolvimento em relação ao outro. Então, eu poderia me alongar muito mais aqui como cidadã, inclusive, para falar sobre isso, mas a nova composição do CONAMA, ela é absolutamente divorciada de qualquer paridade, de qualquer representatividade, né? Essa que é a minha opinião, e eu já externei isso em outras lives, como eu te falei.
É isso, viu, Maria? Joia. Obrigado. Tem aqui um comentário, um colega sua, né, amiga lá da secretaria, Carla, né, debate muito importante, obrigado, secretária Andréa, por divulgar nosso trabalho e compartilhar nossas experiências. Um prazer fazer parte da equipe do Licenciamento Ambiental de Campinas. Um abração, Carla, de estar essa noite aqui, 9 horas da noite, assistindo a gente, porque a Carla sabe tudo de cor e salteado, né? Então ela está aqui por propósito e por amor, né? Porque ela conhece esses assuntos muito melhor do que eu, se bobear. Tem aqui um comentário do Paulo, né, Paulo Henrique. Então, os planos diretores de saneamento em municípios que possuem a localização das licenças ambientais e suas atividades ficam mais embasados, né? Embasados e assertivos. Parabéns a Campinas por esse avanço. E lembrando, Paulo. viu, Paulo, que mudou agora o novo marco legal do saneamento básico. Antes os planos de saneamento não tinham prazos, né? Agora com o novo marco legal, a lei desse ano que alterou a 11.445, ela dá um prazo de até 10 anos, né? O plano de saneamento, ele tem uma vigência de até 10 anos, enfim, teve aí algumas mudanças, inclusive de regulação do saneamento. Antes a ANA regulava só a água. Agora, o escopo de regulação dela ampliou para saneamento básico, então, agregando drenagem, resíduos sólidos, enfim, todos os itens, né, que a lei de saneamento básico traz. Só uma palhinha aí, que eu vi que você gostou do tema saneamento, né, então tem essas novidades do novo marco legal de saneamento. Joia, só para pegar ainda o gancho da reunião de hoje, da pergunta de Maria, né, então a secretária do Conde, ela coloca que foi uma manhã de agonia ver essa reunião do CONAMA, com o resultado que aos poucos vai acabando com a vida e detona a qualidade de vida ao dispensar os bons cuidados com o meio ambiente. Né? Ela complementa uma composição para passar a boiada, como diz lá o excelentíssimo ministro. Bom, tem uma pergunta aqui do Rian Cartacho que eu achei bem interessante porque traz algo recorrente, né, nos órgãos ambientais. A gente está em conselho, eu pelo menos, o André, eu acho que também deve se deparar com isso, essa coisa das competências, né? Ou seja, o processo que você deveria remeter para outro órgão e tal, e fica aquele problema todo. Então, ele diz que é técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de João Pessoa, e lá ele enfrenta alguns conflitos de competências entre o órgão ambiental municipal e estadual. E ele pergunta se Campinas vive experiências desse tipo. Olha, Rian, nós já vivemos. Agora a gente não vive mais, não. Depois da Lei Complementar 140, da deliberação do CONSEMA, que definiu bem as tipologias que nós temos que licenciar, a gente não licencia. No começo, eu me lembro de ter que ter várias reuniões técnicas com o gerente da CETESB, né, que é o órgão licenciador, para a gente poder dirimir algumas dúvidas. Mas hoje acho que está muito tranquilo, a gente não tem mais dirimido competências de licenciamento, não. Eu acho que tá bem ajustado, bem balizado. É que a gente licencia também desde 2010, né? Então a gente tem aí tem uma década, né, de experiência, então isso acho que aos poucos o diálogo com o órgão estadual acabou se dando, né? E também a Lei Complementar 140 e o CONSEMA acabaram deixando mais claras essas regras de competência. Maravilha. André, quer fazer alguma pergunta? Mais outra pergunta? Então, eu tenho uma última pergunta. Tinha outras aqui, mas essa eu acho que vale a pena nesse contexto, que é somente a questão do... Só para liberar a secretária, viu? É verdade, 1h40 já de live. Que seria a questão dos prazos de licença. A questão dos prazos de licença de LP e LO, após a emissão, que dá geralmente 1 ano, 2 anos, que pela CONAMA podem ir até 4. Acho que a gente sabe que é uma tendência dos municípios acabar tendo um comportamento um pouco mais restritivo. O que a senhora acha desta questão de prazos muito curtos de licenças, de LP, de LI, principalmente LO? De 1, 2 anos, às vezes até menos, em alguns casos.
acho complicado, André, porque acaba prejudicando até o próprio empreendedor, né? Às vezes o empreendedor acaba tendo que angariar recursos e, e redimensionar o projeto dele. Eu vou falar muito do empreendedor imobiliário, porque aqui em Campinas a gente licencia empreendimentos imobiliários, né, pequenos, né, acima de 2.500 metros quadrados e abaixo do que o Estado licencia, né? A gente decidiu licenciar, fez essa decisão desde 2010 por meio de lei, né? Então a gente tem essa prerrogativa. Eu acho que prejudica o empreendedor, sinceramente, porque ele acaba tendo uma licença muito curta, depois se expira, né? Ele tem 120 dias para pedir prorrogação, e se ele não pede, aí ele tem que começar o processo tudo de novo, pagando nova taxa, novos estudos, enfim. Então, eu acho, digamos assim, um tiro no pé, né? Não tenho, acho que outra palavra para falar, é um tiro no pé. Porque ele pode, por exemplo, ele tem uma LI na mão, a LI, sei lá, dura tantos anos, mas ele pode terminar a obra dele antes e pleitear a LO. Então, eu acho que é uma segurança para o empreendedor. Uma opinião bem pragmática, tá, André? Não, tranquilo. É porque a gente justamente vê essa questão desses prazos. Por exemplo, somente na LO. O empreendedor ganha a LO, ele tem ali 2 anos, às vezes 1 ano. Já vi município que tem 1 ano de prazo de LO. Então, em mês de. Você já perde 120 dias do ano, sabendo que você vai ter que dar entrada com antecedência, para pelo menos estar ali resguardado. Então, você fica com pouco tempo para realmente tocar a atividade do empreendimento. Então, você fica, acho muito Você está sensível a falando... essa temática com licenças muito curtas. você está falando da LO para atividades potencialmente poluidoras. Ah, tá. Aí sim, né? Porque aí Isso, com prejudica o prazo de empreendedor. licença normal. Nesse ponto, para atividades potencialmente poluidoras, onde há renovação da LO ao final, né? Que é um dos poucos casos que há renovação de licença de operação, aí realmente o ano acho que não é tão razoável assim, né? Acho que para ele tocar o empreendimento dele, e lembrando que o licenciador ele pode ir lá no empreendimento e fiscalizar a qualquer momento, né? Independentemente da LO, nós temos esse poder de polícia. Então, se tiver alguma denúncia, alguma desconfiança de que o processo produtivo não tá observando a licença, isso não impede que nós fiscalizemos antes da renovação da próxima licença de operação, né? É que dependendo da pergunta tem uma conotação diferente, né? Eu estava pensando em empreendimento imobiliário, você estava pensando em atividade potencialmente poluidora. Isso, exato. Pronto, obrigado, secretário. Prazer. Pronto, para a gente, que já estamos aí completando quase 2 horas de live, só colocar aqui o comentário da secretária de Lucena, né, do Meio Ambiente de Lucena, secretária Socorro, que acredita que o município, concretizando o processo de municipalização do meio ambiente, ele agiliza muita coisa e passa a arrecadar também para aplicar em melhorias estruturais do próprio município. Né? É exatamente isso que a gente... Pode falar, secretário. É verdade, Maria, porque as taxas do licenciamento ambiental vai para o fundo ambiental, e o fundo ambiental investe em ações de melhoria, né, em várias áreas, né, com certeza concretiza é uma fonte de financiamento extremamente importante para políticas públicas locais, eu também acredito nisso. Que aí é essa bandeira do projeto, uma das bandeiras que a gente tem levantado, né? Exatamente mostrar os benefícios, porque tem que ser por aí também, que a gente sabe que, né, muitas vezes para o gestor da cidade ele vai, né, claro que isso vai ter um certo custo, tá? Então, assim, precisa também mostrar uma contrapartida do que é que pode ser obtido a partir, né, dessa institucionalização, digamos assim, e, consequentemente, da melhoria da qualidade, porque eu acho que vale não só destacar a questão financeira, mas também a questão da melhoria do controle ambiental. Né? Como a senhora bem colocou na apresentação, você, como município, tem a secretaria, o órgão ambiental próximo aos problemas, né? Não precisa esperar o órgão estadual se deslocar para fazer alguma fiscalização, quando, na verdade, em alguns casos, a gente precisa chegar rápido, né? Porque quando o fato aconteceu há pouco tempo, ou está acontecendo,
e, consequentemente, isso tem uma melhoria na qualidade de vida, enfim, do ambiente daquela determinada localidade, né? Então, é isso que a gente espera que outros secretários aqui também das prefeituras da Paraíba também, e do Brasil também, de outros estados, a gente sabe que tem estados que estão mais avançados, né, nessa questão, então, como São Paulo, Rio Grande do Sul também, já que praticamente todos os municípios já licenciam, né, enfim. Então, a gente espera que esse fenômeno por aí também chegue por aqui, né, contamine, pegando agora um termo aqui para a Covid, então contamine também as prefeituras aqui locais. Bom, a senhora queria acrescentar mais alguma coisa, ou a gente pode... Olha, eu queria agradecer, na verdade, Henrique, André, o pessoal participou aqui ativamente, né? Daqui a pouco a gente vai completar 2 horas de live, que bom, né? O tema é que bom que as pessoas reconheceram, né? Agradecer aqui às secretárias, a equipe da Secretaria do Verde também por ter participado da live, com perguntas, com considerações. Eu acho assim, esse tema ele é inesgotável, né? A gente pode falar de planejamento, de gestão de cidades, o licenciamento sempre vai ser uma tônica, porque ele é um instrumento estratégico mesmo, e a gente pode abordar aqui vários aspectos do quanto ele é estratégico para controle, para financiamento de políticas públicas, para planejamento ambiental, enfim, né? Trazer mais qualidade de vida para as cidades. E é uma satisfação poder dialogar com vocês aqui, né, nessa noite de segunda-feira, repartindo um pouco o que eu sei e aprendendo aqui com vocês também, ouvindo as suas críticas, suas posições. Acho que é uma oportunidade de troca e de aprendizado mútuo. Então, muito, muito obrigada, gratidão aí pelo convite e pela possibilidade dessa conversa virtual. Não, desde já nós é que agradecemos, viu? Mas eu vou passar aí a palavra para André, para eu finalizar aqui e fechar a live. Então, secretário, eu gostaria realmente de agradecer a atenção e passar quase 2 horas conversando com a gente. Realmente é muito interessante, é muito gratificante e é um aprendizado, que a quantidade de coisas que eu anotei, e só tenho a agradecer. E estarei acompanhando, assistindo as lives que você sugeriu. Fiquei muito curioso agora para assistir como foi. E acompanhar também o Conselho Municipal de Campinas, realmente ver essa dinâmica que é com reuniões virtuais e agora pelo YouTube, né, que são abertas no YouTube. Bem interessante essa ferramenta. Muito bem, André. Você devia... Vamos tentar aí uma ida a Campinas sua aí, para você ir lá fazer um estágio no Conselho de Campinas, uma vivência, né? É sempre enriquecedor, né? E junto com a secretária também. Serão muito bem-vindos. Eu sou conselheira do Condema também, né? E outro ponto que a gente faz questão, o Rogério colocou isso, e eu, como sucessora, sigo, a secretaria nunca concorre ao cargo de presidente do Condema. A gente sempre faz questão que esse cargo fique na mão da sociedade civil, das ONGs, justamente para criar esse verdadeiro diálogo, né? Então, eu sou apenas uma conselheira, não sou presidente, estou lá como em situação de paridade com os outros conselheiros. Então, será muito bem-vindo, pessoal, para conhecer aqui a experiência de Campinas. Maravilha. Muito boa essa iniciativa aí da presidência, né? Dessa rotatividade dos presidentes do conselho. Acho que isso é algo bem vantajoso, né? Para tirar aquele sentimento do presidente ser sempre o secretário e ele o dono da verdade e dono de tudo, assim, na hora da fala, né, das colocações. E da condução da reunião também. Infelizmente, a gente sabe que, às vezes, a condução da reunião é um pouco questionável, né? O pessoal, às vezes, quer barrar uma discussão, um aprofundamento ali de um determinado processo. Secretária, eu queria, né, vou agradecer novamente, em nome de toda a equipe, né? O pessoal está acompanhando aí o nosso
nosso bate-papo de hoje, sua palestra. Agradecer a André por ter participado também aqui do debate, né? E agradecer agora especialmente a todos aqueles que participaram do chat, né? Ainda tem aqui 2 comentários que eu vou colocando enquanto eu falo, né? Aqui do Joel, e também da nossa secretária do CONE, né? Vice Judite. Então, agradecer a todos vocês que participaram, mandaram perguntas, comentaram, né? Enfim, interagiram conosco aqui, mas especialmente com a secretária Andréa. Ela deixou os contatos, enfim, ela tem redes sociais, né? Instagram, canal do YouTube, enfim, uma série de meios de comunicação que vocês podem estar utilizando para, com certeza, estreitar esse contato com ela, esse relacionamento. Eu quero só reforçar de novo aqui a história dos livros, né? Então tá aí na descrição do YouTube, eu recomendo, eu vou fazer aqui a propaganda, viu? Secretária, só me permite, deixa eu ver, tá aqui, por né? favor. Deixa eu ver. O licenciamento ambiental municipal, tá? Que é da oficina de textos, então assim, um livro eu recomendo bastante, tá? E o outro livro também, que também tá aí na descrição, o link da oficina de textos, que é aqui, pronto, eu não sou muito bom com câmera, né? Deixa eu ver aqui, que é também com a autoria, com a organização com Rogério Menezes, Gestão Ambiental para Cidades Sustentáveis. Enfim, tem vários capítulos aqui de grande interesse para quem gosta e milita nessa área de gestão ambiental. Eu vi até que aquele capítulo municipalização tinha autoria também Gustavo, né, que fez o comentário aqui. Depois me veio aqui na cabeça que eu acho que eu já vi esse nome aqui em algum lugar. E eu abri aqui para dar uma olhadinha rápida. É por isso que eu estou dizendo que eles vêm na live por propósito e por amor, porque se bobear, eles têm mais conhecimento do que eu nesse assunto. Muito bom. Tem uma equipe assim, né, que tem essa identificação, enfim, esse comprometimento. É isso. Então, assim, vamos encerrar, tá? Agradecer 9h30. Então, para quem ficou até agora, realmente, né, eu acho que não tem palavras para agradecer, principalmente a secretária Andréa por mais essa bela live, enfim, com ótimos conhecimentos da rotina, da realidade do município de Campinas. E a gente espera encontrá-los aí numa próxima oportunidade, e a secretária Andréa também. Espera, quem sabe, futuramente, que depois de pandemia, a gente conseguir fazer algum evento aqui presencial, quando a coisa estiver normalizada, e podemos desenvolver outras atividades com a senhora aqui, para que essa sua bela vivência em Campinas possa enriquecer aqui os nossos estudantes, como os nossos colegas de universidade, como também, principalmente, os gestores municipais aqui do estado da Paraíba. Tenho certeza que vai ser de grande importância. Tá joia? Então é isso. Obrigado a todos aí pela participação e até a próxima.